Aleluias. Livro de Hebreus, capítulo 10. Coloca na versão Almeida revisada para mim, Mateus. Corrigida e revisada, em nome de Jesus. Pode ficar sentado, em nome de Jesus. Livro de Hebreus, capítulo 10. Aleluia. A partir do versículo 16 a 18. Que diz assim, pode ser essa aí mesmo. A pastora falou de aliança aqui. E eu louvo a Deus porque testifica, né? Este é o concerto, em algumas versões, aliança. Este é o concerto que farei com aqueles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu coração, repita comigo, no seu coração, e as escreverei em seus entendimentos. Próximo. E jamais me lembrarei de seus... Você consegue entender isso? Já está aí na tua cabeça. E jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. E você diz amém, glorificando ao Senhor. Amém? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Meus amados, antigamente, todos os anos, na antiga lei, era necessário o homem subir para Jerusalém e apresentar no santuário, perante o sacerdote, sacrifícios. E esse sacrifício tinha que se repetir ano após anos. E por que isso se repetia? Porque estava na lei. Mas depois do sacrifício de Cristo, não há mais essa necessidade. Por quê? Porque o sacrifício de Cristo, ele é único e perfeito. Quem entendeu, diga amém. Todos os anos, os hebreus, aonde eles estiveram, tinha que se tornar para Jerusalém, os santuários, procurar os sacerdotes e ali oferecer sacrifícios para a remissão dos seus pecados. E vou mais, Êxodo capítulo 30 vai dizer que tinha que pagar uma taxa pela sua sobrevivência. Tinha que pagar uma taxa pela sua sobrevivência. Ou seja, eu tinha que oferecer pelos meus pecados, pelas minhas iniquidades, um sacrifício para a remissão dos pecados e pagar uma taxa pela minha sobrevivência. Era lei. Era lei. E por que isso? Por conta dos pecados e das iniquidades que os homens, tanto eu quanto você, cometemos todos os dias. Nos dias de hoje, tinha-se sacerdote. Vocês viriam a esse templo, oferecia holocausto com animal, derramamento de sangue, para a remissão dos seus pecados, todos os anos. Eu estou trazendo um pouquinho mais de clareza para você entender. Só que o sacrifício de Jesus, ele é único. No livro de Mateus, capítulo 8, versículo 4, vai dizer que um leproso, ele procura Jesus e Jesus pergunta para ele, o que você quer? Eu quero, se o Senhor quiser. Disse-lhe então Jesus, olha, não diga a alguém, mas vai,
mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para que lhe sirva como testemunho. Isso foi depois do milagre que Jesus tinha feito naquele leproso. Por que Jesus disse isso? Por que Jesus mandou aquele homem, depois do milagre, cumprir essa lei? Porque a esse tempo, Jesus já estava começando a trabalhar, operando milagre, mas Jesus, estava debaixo de uma lei, e Jesus não poderia ultrapassar etapas, não poderia desobedecer essa lei. Por quê? Porque senão ele mesmo, Jesus, que nunca pecou, tinha pecado. Jesus opera milagre, limpa a lepra daquele homem e direcionou: não diga para ninguém. A multidão que estava presente viu. Tem coisas que Deus vai fazer, meus amados, que Jesus vai fazer na vida, na tua vida, ou na vida de alguém, que vai permitir você ver o milagre de Deus na vida do teu irmão, só para edificar a tua fé. Aquela multidão viu Jesus limpando aquele homem da lepra. Mas Jesus deu uma direção: vai, procura o sacerdote, oferece a ele oferta para que sirva de testemunho. Era a lei. A lei que Moisés estabeleceu. Êxodo capítulo 30. Oferecer sacrifício de animais para a remissão dos nossos pecados. E oferecer o quê? Uma taxa de sobrevivência. Quando há um milagre, eu tenho que me apresentar ao profeta. Eu estava leproso. E eu recebi um milagre de Jesus Cristo. Eu preciso testificar isso ao sacerdote. E por que Jesus fez isso? Primeiro ponto, para obedecer a lei. Segundo ponto, Jesus ainda não tinha sacrificado. Deixa eu te falar uma coisa. Aquela época era a época da lei. Hoje nós estamos na época da graça. Você não precisa mais matar animal. Você não precisa ir até o sacerdote oferecer animais para que ele ofereça a Deus como sacrifício. Essa aliança Deus colocou no seu coração, como foi lido. Ele colocou no seu coração e na sua mente. Então é ligação, é uma aliança direta vinda com Cristo através do sacrifício na cruz do Calvário. Você não precisa procurar sacerdote, levar animais para sacerdote para que seja misericórdia, remidos os seus pecados. Não, hoje simplesmente você só precisa se colocar de joelho, abrir a boca, saber que tem uma aliança no seu coração, entendimento na sua mente e dizer: Jesus, perdoa-me pelas minhas falhas, pelas minhas fraquezas. Aliança. Aliança que Jesus fez. Mas você sabe qual é o problema dessa geração? Qual é essa geração, a minha e a tua? É uma geração que se preocupa primeiro com a vaidade e depois com a santificação. Se preocupa primeiro com a vaidade, depois com a santificação. Sabe por que eu estou assim? Alguns olharam e falaram: a Lalesca estava ali. O Marco chegou, e aí? O Ian ficou olhando, rodeou atrás. Eu falei: o que foi, Ian? Está rodeando para ver se tem outra cara aqui atrás? É uma só. Não é?
O que me define, ou melhor, o que define a minha adoração a Deus não é o gel no cabelo. O que define a minha adoração a Deus é o que está no interior. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é para eu mesmo me conhecer. Se eu consigo adorar a Deus sem o gel no cabelo. Isso aqui é para matar a minha própria vaidade, porque muitos aqui não têm a coragem, de se apresentar a Deus como você é. Muitos. Só que Deus, Ele fez uma aliança contigo. Colocado a lei dele dentro do teu coração, dentro do meu coração, e entendimento sobre a minha e a tua mente. E por que isso? Porque nós precisamos entender qual é o momento que nós estamos vivendo. Eu queria convocar no próximo domingo, você simplesmente acordar, tomar banho, pentear o cabelo e vir para a igreja. Sem nada. Sem maquiagem. Sem vergonha dos cabelos brancos. Sem unhas pintadas. Você vai se conhecer, irmão. Por quê? Porque você não conhece. Você não se conhece. Você não se conhece. E olha que a palavra, Deus te deu entendimento, Ele colocou na sua mente. Mas se Deus colocou entendimento na minha mente, por que eu não consigo exercer? Porque você primeiro abastece ou fortalece a vaidade na tua vida antes da santificação. Saiba disso. Saiba disso, que nós fomos santificados por Cristo. Nós fomos santificados por... Nós estamos em uma geração que primeiro é a vaidade, depois a santificação. Primeiro a vaidade, depois a santificação. Serve para alguns aqui dentro. Tem irmãos que eu olho aqui e Jesus me falou no meu coração. Eu falei, Jesus, muda a história. Ajuda. Traz a provisão. Provê. Porque quando vem para a igreja, eu falei, Senhor, eu tenho certeza que ela não gostaria de vir para a igreja. Ele não gostaria de vir para a igreja dessa forma. Eu tenho certeza que ela queria dar o melhor para o Senhor. Se arrumar, está bonita, está bonito. Sabe o que Deus me falou? O que eu preciso, ela entrega. Ele me entrega. Não precisa de recurso, nem para ele, nem para ela. Eu estou falando de pessoas que esses olhos aqui enxergam. E por que isso? Porque melhor é a santidade do que a vaidade. Não é o meu cabelo que vai me impedir de vir adorar ao Senhor. Não é a minha situação de vaidade que eu quero alimentar. Porque se eu não pintei o cabelo, eu não vou para a igreja. Por quê? Porque o que está exposto é os cabelos brancos. E eu não posso ir adorar a Deus sem colocar o laque, sem fazer a chapinha. Eu não posso. Eu não posso ir para a igreja sem passar um gelzinho. Eu não posso. Eu estou falando porque primeiro cortou aqui. Eu fui ler a palavra do Senhor e Deus falou comigo. Eu falei, Senhor, estou determinado aqui nessa sala hoje. Eu estou determinado, eu irei para a tua casa sem o gel. Fui para casa e lá começou. Não, acho que eu vou deixar para depois da festividade. Sabe o que é isso? É o que luta dentro de mim e dentro de você. Mas pastor, você tem vaidade? Tenho, irmão. Sair sem o gelzinho no cabelo é raro, só quando eu raspei a cabeça.
para um propósito. Tem vaidade? Tem. É creme para o rosto, creme para os lábios, né? Creme para a barba. É tanta coisa. Quando eu vim passar a semana aqui, eu falei, meu Deus, precisa de tudo isso, mas é tudo isso que eu uso. Eu estou querendo me conhecer, porque Jesus me conhece. Procure se conhecer. Procure se conhecer. Mas se conhecer com aquilo que você pode oferecer de melhor para Jesus Cristo. Vão olhar torto para você, vão olhar e falar, ixi, esse aí acordou, não limpou nem o cabelo, não arrumou nem o cabelo. Vão olhar torto? Vão olhar. Mas o que é mais importante? Essa aliança que está aqui dentro, esse entendimento que está aqui dentro, ou a opinião pública ou externa? Que você veio entregar ao Senhor? Quantas vezes a vaidade te impediu de chegar à casa do Senhor? Quantas? Jesus está voltando. Ele está aí. E nós precisamos ser fiel em uma aliança interna. Ser fiel a Deus em uma aliança interna. Eu vou ler um comentário bíblico que está nessa versão da Bíblia aqui. Que se você não prestou atenção, na sexta-feira eu ministrei isso na hora dos dízimos. Eu falei, não dê o dízimo, a tua oferta, com interesse. Não faça isso. Não faça. E o comentário que eu vou ler aqui, que está na mesma palavra que nós lemos, é um comentário do capítulo 8, o versículo 10. O comentário diz assim, ó. Primeiro eu vou ler. Versículo 10 diz assim, ó, no capítulo 8. Porque, nessa versão, para vocês entenderem. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel, eu e você. Depois daqueles dias, diz o Senhor dos Exércitos, imprimirei as minhas leis na mente deles, e as escreverei sobre o coração. Essa palavra imprimirei, ou imprimir, só para você entender o que é. Está falando de algo interno. Interno. Você não imprime o que está externo. A Adriele estava imprimindo algumas lições para o Ministério Infantil, então ela precisa acessar o computador, acessar o documento que está interno dentro da CPU, para poder imprimir, para poder sair para fora. Essa versão, Deus está falando, eu vou imprimir a minha lei no coração. Eu vou imprimir sobre o entendimento dela. É Deus tirando do seu interior e dentro da gente Ele já colocou, Ele quer imprimir a lei. Algo impresso é algo que você precisa ler, ter contato. É algo que sai do interior para o exterior. E Jesus está falando, olha, eu colocarei, eu porei as minhas leis no seu coração. E o meu entendimento sobre a sua mente. É Deus falando, olha, não precisa de sacerdote, não precisa de sacrifício, não precisa de profeta. O que eu estou colocando no seu coração, aquilo que você me pedir, o salário, a empresa, eu colocarei, porque é através desse entendimento, a qual você me pedir, eu colocarei nas tuas mãos. Por quê?
Porque só sai para fora aquilo que está dentro. Só sai para fora aquilo que está dentro. Senhor Jesus Cristo, você já sabe da lei dele. Qual é a lei? Ele te comprou a preço de sangue. E não te cobra. Oblação é uma celebração de oferta. Ele, Jesus, ele já ofertou na tua vida o sacrifício dele. Ele já ofertou para você. Mas ele não te cobra. Ele vai chegar, ó. Apocalipse 3:21. Se você abrir a porta, ele vai entrar. O conhecimento dessa nova aliança já está aí dentro. O entendimento já está sobre a tua mente. E ele vai bater na porta. E isso é muito perigoso. Por que é muito perigoso? Porque se você fechar a porta, é porque o pecado já está dentro. E se está dentro, o que eu preciso fazer? Eu já tenho o entendimento. Eu já sei que é pecado. Eu preciso colocar ele para fora. Mas a minha mente foi contaminada. A minha geração está contaminada. Contaminada com o quê? Com as coisas desse mundo. Eu estou usando o exemplo da vaidade. Da vaidade. Tem umas irmãs aqui que estão de pano de saco. Elas não são melhores do que eu e vocês. Não são. Mas elas estão colocando em prática algo que está no coração e algo que é do entendimento delas, para com aquele a qual elas têm uma aliança. Quem entendeu, diga amém. Então você pode fazer algo para Deus. Não precisa se vestir de pano de saco. Mas você precisa entender o que é mais valioso para você, se é a tua vaidade ou se é a santificação para com Jesus Cristo. E por quê? Qual é o valor? O valor da vaidade ou o valor da remissão dos pecados em Cristo Jesus? Não procure entender o valor do sangue de Cristo. Procure valorizar o sangue de Cristo. E como que eu valorizo? Quando ele pedir para você renunciar a tua vaidade e algo para ele. Olha o comentário. Buscar a obediência pelo temor, pela promessa de recompensa ou castigo, pode melhorar o comportamento externo de alguém. Vou ler de novo. Buscar a obediência pelo temor, pela promessa de recompensa ou pelo castigo pode melhorar o comportamento externo de alguém, vírgula, mas não alcança o coração. Conseguiram entender isso? Eu posso explicar melhor? Irmão, você pode vir para a igreja porque Deus tem uma promessa de salvação eterna. Eu vou para a igreja porque eu tenho temor. Eu tenho temor. Então, obviamente que isso vai mudar o comportamento da pessoa perante a sociedade. Eu vou para a igreja, eu vou por quê? Porque eu tenho temor ao Senhor. Eu vou para a igreja por quê? Porque eu sei que tem recompensa para a minha vida devido às promessas deles. Mas isso muda a vida de vocês, mas não alcança o coração. O coração precisa, meu amado, ser alcançado pelas coisas mais profundas, em obediência a qual as leis Ele colocou no seu coração e o entendimento na sua mente. Quando você
entender e obedecer isso, aí é alcançado o seu coração e o coração de Deus e Jesus. Prova na Bíblia, provo. Coloca aí, Mateus, Ezequiel 14. Vou pegar parte da pregação de ontem que eu não preguei lá. Ezequiel 14. Vamos ouvir Deus dar testemunho de 3 homens. A qual essa aliança, que é do Novo Testamento, esses 3 homens alcançou o coração de Deus. E essa obediência alcançou o seu coração. Olha lá, 14, 12. Veio ainda a mim a palavra do Senhor dizendo, Ezequiel, próximo, filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento de pão, e enviarei contra ela a fome, e arrancarei dela homens e animais. Ainda que estivesse no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, em outras versões, a sua própria vida. Conseguiu entender? Quando a terra peca gravemente contra Deus, e nós estamos nesse tempo, porque é uma terra pecaminosa, com grandes gravidades. Médico que tem que socorrer, violenta uma pessoa em estado de graça, porque gerar um filho é um estado de graça de Deus. Nós estamos nessa época. Pai violentando filho, filho matando o pai, isso é pecado grave. Grave. Pessoas se corrompendo, tráfico de órgãos, tráfico de mulheres, isso é grave. Tráfico de crianças, tudo isso é grave. Cria-se leis no país para beneficiar uma área, isso é grave. Deus está dizendo. A pastora está reforçando, dentro da igreja tem acontecido, que é pior ainda, muitas atrocidades. E é tão terrível, só para você entender, a tendência para você entender. Esse dia eu vi a matéria, Padre Fábio de Mello assume, só colocou, assume com outro cara, não sei o quê. Eu falei, não acredito. Assume o relacionamento com outro cara. A mensagem era essa. Eu falei, eu não acredito. Abri lá para ler a notícia, assume o relacionamento de amizade há muito tempo. Mas qual era a mensagem? Por que eu me preocupei? Porque hoje em dia, o relacionamento mulher com mulher e homem com homem é a coisa que está em evidência. Pecado grave. Tão grave que eu possa ser até processado por aquilo que eu estou falando aqui, se alguém ouvir. Tão grave que é o pecado. E as leis estão Nós estamos nessa época aqui. E Deus está falando, olha, coloca Mateus, coloca mais aí, só para você entender. Aqui é uma ação de Deus, vou ler, é uma ação de Deus. Qual é a ação de Deus? A fome, amém? A fome, só para vocês entenderem o poder de Deus, quando a terra peca gravemente. Vamos lá, 15.
E se eu fizer passar por ela pela terra nocivas animalias, deixa eu ler nessa versão aqui, assombrosa ou feras, que fique assolada e ninguém possa passar por ela por causa das feras. Aqui já é um segundo instrumento de Deus. Primeiro a fome, segundo a fera, as feras. Próximo. Ainda que esses três homens, aqui repete, ainda que esses três homens ficassem, não salvaria nem as suas mulheres, nem as suas filhas, somente as suas vidas. Estamos falando de 3 pessoas. Próximo. Ou se eu trouxer a espada, outro instrumento de Deus, espada, fome, feras, espadas, sobre a tal terra e disser, espada, passa pela terra, e eu arrancaria dela os homens e os animais. Vai para o 19. Ainda que, ou se eu enviar pestes, então vamos lá. A primeira, fome. Segunda, fera. Terceira, quarta, peste. Sobre tal terra derramar o meu furor sobre ela com sangue para arrancar dela os homens e os animais. Próximo. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem os filhos nem as filhas livraria, mas só livraria a sua própria alma pela sua justiça. Próximo. Porque assim diz o Senhor Jeová, quanto mais se eu enviar os meus quatro maus juízos, a espada e a fome e as nocivas animalias e a peste contra Jerusalém para arrancar dela o homem e animais. Próximo. Mas eis que alguns restarão nela, que serão levados para fora, assim os filhos como as filhas, e eis que eles virão a vós, e vereis o seu caminho e os seus feitos, e ficarei consolados do mal que eu trouxe sobre Jerusalém e de tudo o que eu trouxe sobre ela. E aí vai falar, eles entenderiam, Deus falando, que eu estava certo. Esse é o poder de Deus que você conhece. Aí eu peco dentro da igreja e não entendo porque a minha vida não funciona. Porque a minha vida não muda. Esses maus juízos de Deus, o poder está nele. Ontem um rapaz me procurou, falou, você tem um alimento aí, alguma coisa? Eu falei, onde você mora? Eu moro aqui na Saluá. Eu falei, então espera, volto daqui a 1 hora que eu estou de saída. Aí eu desci a Saluá, parei na frente do comércio do meu irmão, ele vinha. Eu falei, Isa, dá um arroz para ele, um feijão, um açúcar, um de cada, e uma bandeja de ovo. A Isa é a minha cunhada. E depois me passa um Pix. Me passa o seu Pix que eu vou pagar o valor. Aí a minha cunhada retorna, ela falou, olha, eu dei para ele isso, mas ele pediu cachaça, e cachaça eu não dei. O ser humano não está preocupado com alimento. O ser humano está preocupado em saciar a sua carne. Mesmo aquele que está pedindo por socorro. A fome, eu não vou condenar esse rapaz, quem conhece ele é Deus. A fome, Deus permite para gerar mudança. Existia uma época em Samaria que a comida que tinha era esterco de pombo. Era em Samaria? Era esterco de Deus permite. E por que ele permite? Qual é a tua posição? Qual é a tua posição? Grava isso que eu vou falar agora. Porque a pregação se baseia aqui. A aliança que Deus colocou foi no teu interior. Foi bem clara. Colocarei a minha lei, a minha aliança no coração. Você consegue ver meu coração?
Então foi no interior. Colocarei entendimento na mente. Você consegue ver minha mente? Então o que Deus colocou foi no teu interior. Agora, escuta isso. Não deixe que os fatores externos interfira na aliança que é interna. E por que Deus vai falar desses 3 homens? Daniel elaboraram um decreto, porque Daniel honrava Deus, ele adorava Deus fielmente, disciplinarmente. Daniel prestava o seu culto de adoração a Deus de tal maneira que Deus levanta Daniel como governador, como prefeito de Babilônia, que o seu posicionamento perante a Deus que Daniel tinha incomoda quem estava de fora da janela. Olharam para a janela do Daniel, planejaram. Quais são os momentos que ele ora? De manhã. Põe no checklist. Daniel está orando de manhã. Qual é o outro momento? Na hora do almoço. Meio-dia, Daniel está orando. Põe no checklist da maldade. Qual é o outro horário? À noite, 6 horas. Coloca no checklist da maldade. Vamos sentar, temos um material. Vamos planejar. Ele está adorando. De manhã, de tarde e de noite. Só que nós temos um rei. O que vocês acham da gente nos unir? Elevar o ego do nosso rei, que ele gosta, e elaborar um decreto que para adorar alguém em Babilônia, somente ao rei. Vamos investir milhões, vamos construir uma estátua dele e pôr na praça. E todas as vezes que bater um sinal, todos têm que o adorar aquela imagem. Esse era o decreto. Adorar o rei da Babilônia. E qual era a consequência? Porque tudo tem uma consequência. É muito bem elaborado. O plano de Satanás para destruir a tua vida é muito bem elaborado. Qual é a consequência? Aquele que desobedecer, morte. Cova dos leões. Daniel recebe o decreto. É anunciado. Deu 6 horas da manhã. Daniel não fechou a janela. Ele orou. Meio-dia, Daniel não fechou a janela. Ele orou. 6 horas, Daniel não fechou a janela. Ele orou. Pega o decreto. Pega o celular. Faz o selfie. Você e Daniel lá atrás orando. Mostra para o rei. Qual é a sentença? Cova do leão. Quando chega isso no gabinete do rei, ele fala, meu Deus, Daniel não, Daniel eu amo. Mas é a minha palavra. Eu não posso ir contra a minha palavra, porque esse povo está do meu lado. Se eu perder esse povo do meu lado, que é a maioria, eu vou perder o meu trono, o que eu faço? Coloca Daniel na cova dos leões. Só que ele não dormiu. No outro dia de manhã, ele foi lá, Daniel! Isso mesmo, orou, jejuou e não dormiu. E ele vai atrás, Daniel! E Daniel responde. Quando Daniel responde, ele não precisou falar quem estava lá com ele, porque Daniel não viu.
Daniel só 100, que os leões, de quem eram as feras? De quem eram as feras? Deixa eu te falar uma coisa, levanta as tuas mãos. Quando você honrar a aliança que está no teu interior, não permitindo que o externo interfira na estrutura da tua aliança para com Deus, Ele usa o que é dele para te dar livramento na terra. É por isso que Deus desce e fala: olha, o pecado da terra contra mim é grave e violento, mas pela justiça da Cris, ela está salva. Pela justiça da Julie, ela, apenas ela, está salva. Eu estou falando de valores e de aliança. O que é mais valioso para você? É a sociedade? É o externo? Ou é o que Deus colocou aí dentro de você? É o status? Taxaram Noé de louco. O tempo estava seco, irmão, seco. E Deus fala para Noé: olha, a carne da terra está contaminada. A carne da terra está corrompida. Gênesis capítulo 6, está corrompida. Constrói uma arca. E eu eliminarei todos os seres viventes da terra. E Noé está lá construindo. Ô, xaropão, tu vai para onde? Se nem chuva cai. Está construindo uma arca para salvar a humanidade. E ninguém deu. E a palavra de Deus se cumpre. Veio o dilúvio. E aqui eu prego para você. O que os teus ouvidos estão ouvindo lá de fora? Escuta isso. Entendimento Ele já colocou na sua. Se você está sendo contaminado, é por decisão sua. Entendimento você já tem. Eu estou te falando que Daniel, Noé e Jó, Deus deu testemunho para mim e para você, e a mesma condição elementar está disponível para você. Honre ao Senhor teu Deus, porque Ele vai te honrar. Honre. Não se contamine com as coisas da terra. Jó, irmão, recebeu a sentença dos seus amigos. Está aí, humilhado, perdeu tudo, está na cinza. Já conversamos com Jó, mas não adianta, ele não consegue sair dessa situação. Conclusão, ele está assim porque está em pecado com Deus. Homem reto, quem fala não é o Adevaldo, é Deus. Homem reto, justo, né? Que desvia do mal, oferece sacrifício como manda a lei, para ele vai além, ele oferece, aí não adianta, mas oferece até para os filhos. Ainda assim, Deus permite. Deus, veio a praga, veio o fogo, veio tudo contra Jó. Sabe o que ele faz? Raspa a cabeça, tá bonito, filho? Raspa a cabeça, veste o pano de saco e vai adorar a Deus ali ele recebeu o julgamento, a sentença. Está em pecado. Deixa eu te falar uma coisa. A tua busca com Deus, o diabo vai se levantar para paralisar com palavras.
E não vai ser palavras daquela pessoa que vai te olhar pela primeira vez e vai dizer: é louco, está em pecado, é isso, é aquilo. Não, não, não. Deus vai permitir alguém a qual o teu coração bate forte e gera amor por essa pessoa, simplesmente para te sentenciar, te condenar, porque a mulher de Jó disse: olha, amaldiçoa esse Deus e morre. Está louca? Aqueles que sentenciaram Jó, tanto os amigos, os 3 amigos, quanto a mulher, quando Jó passa pela experiência com Deus, os 3 amigos, o próprio Deus fala: ó, restitui a Jó. A bênção que Deus fez na vida de Jó foi com a mesma vida nova, compromisso é o mesmo. Você sabe o que acontece no meio dos pastores? Não quero mais, porque eu estou pregando, tem uma bonitinha lá olhando para mim, tá velha. Já ouviu isso acontecer? Vida nova, aliança nova no coração, vinda por Jesus. Tudo novo, mas compromisso selado lá atrás. Eu vou ser mais claro: não tem mulher nova. Passou pelo vale, pela prova, Deus vai te honrar. O compromisso profundo. E Ele honra. Será que quando Jesus vir, Ele vai dar testemunho do José Carlos? Será que Ele vai dar testemunho do Gabriel? Irmãos, nós estamos nessa caminhada. Nós vamos passar por provações. Iremos passar por provações. Você sabe por que Deus permitiu o decreto vir contra a vida de Daniel? Só para testar o coração de Daniel. Não para Daniel, mas sim para a população que ali estava. Eu vou testar o teu coração. Por quê? Porque eu ponho a prova para aprovar. O processo que você está passando, Jesus não dá a qual você não possa suportar. Você pode suportar. Se coloca de pé, adorando ao Senhor. Irmão, não deixe que nada tire, ou que nada abale a tua aliança com Cristo. Não deixe. E curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Senhor, mediante a tua palavra, Senhor, que foi ministrada, a tua presença é tão real aqui, quanto a tua presença na cova dos leões, ali com Daniel, Senhor. O teu poder, Senhor, é tão majestoso, Senhor, quando o Senhor falava com Noé e dava as medidas do barco que teria que ser construído. A tua presença é tão real, Senhor, quando o Senhor selou a aliança, colocando, meu Pai, a lei no nosso coração e entendimento na nossa mente. Eu quero te adorar junto com os meus irmãos nessa noite, Senhor.
e declarar, ó Pai, que a vaidade não vai, Senhor, sucumbir à santificação, porque o valor do teu sangue é precioso. Te peço nessa noite, ó Pai, vem com as tuas mãos, Senhor, poderosas, Senhor, resplandecer no centro da mente e no centro do coração, meu Pai. Para que pecamos e entendemos que o entendimento está na nossa mente e seguimos, Senhor, o caminho do arrependimento. Sonda os nossos corações nessa noite. Quantos aqui dentro, ó Pai, precisa se posicionar, Senhor? Quantos precisa mudar a atitude? Quantos precisa filtrar aquilo que estão ouvindo? Quantos precisa, Pai, mudar o entendimento da mente, Senhor, e honrar, ó Pai, o teu sacrifício na cruz? Eu te peço, meu Pai, sonda os corações, sonda as nossas mentes e vem cumprir em nós a tua lei, em nome de Jesus. Amém. E a igreja aplaude ao Senhor em nome de Jesus.